Senhor. Levante a mão direita para cima e diz: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Passando algo para os irmãos que a gente teve um tempo conversando com o pastor. Eu estou feliz essa noite porque eu estou revendo o nosso irmão César, que foi o canal de Deus que fez com que eu e minha esposa conhecesse esse ministério. Quando a gente estava parado dentro de casa, caído, que foi falado através do louvor, Deus usou a vida desse homem para levantar eu e minha esposa. E a gente fala que devemos dar honra a quem tem honra. Então eu agradeço ao varão e o tempo que a gente passou junto, e creio que Deus tem proporcionado grandes coisas na sua vida. Eu gostaria de estar falando para os irmãos sobre a página da nossa igreja, a qual esses dias atrás a gente teve uma reunião e também passamos uns dados para o pastor. O pastor falou que seria bom passar também para a igreja de os projetos que a gente faz aqui, tirando as fotos, os irmãos deixando Deus usar cada um aqui da sua maneira, através do louvor, através de uma pregação, de uma saudação. E eu gostaria de estar passando uns dados para o irmão e explicar qual é o motivo da página e para que ela está servindo para o nosso ministério. A nossa página, atualmente, ela está com 845 pessoas seguindo, isso em 4 países que está nos acompanhando, pessoas inscritas que têm contato direto com a nossa página, através dos louvores, através das pregações, através das palavras que é colocada ali. E um desses, os 4 países que estão em contato com a nossa página é a República Dominicana do Congo, a Moçambique, esses dois países na África, a Argentina e o Japão. São os países que tem pessoas que estão acompanhando a nossa página, e desses 7 dias para cá, o alcance de pessoas foi de 1.100 pessoas alcançadas através da palavra, através da pregação. Eu falo isso para os irmãos porque às vezes a gente olha aqui, a gente tirando foto, filmando, muitos até, como eu não gosto muito de estar na frente da câmera, eu prefiro estar por trás dela, e fica sem graça. Só que através do nosso esforço, almas estão sendo alcançadas fora do nosso país. Almas estão tendo contato com o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas necessitam da palavra que sai desse altar? Às vezes a gente acha que é somente a gente que está sendo alimentado, mas através desses dados levantados, a gente vê que tem pessoas lá fora tendo contato com a mesma palavra que a gente tem o prazer de ter aqui. E a gente também tem um trabalho no YouTube, onde nós temos 104 pessoas. Até o dia da reunião tinha 100. Agora tem 104 pessoas inscritas no canal, que tem contato também com louvores, com pregação, com saudação. E a gente necessita de 1.000 pessoas inscritas para poder estar fazendo a live ao vivo. E poder, através dessa quantia de pessoas, abrir também outros leques de opção para o nosso ministério, tanto na parte da internet quanto na parte física. Porque quanto mais seguidores tiverem, quanto mais pessoas tiverem contato com a palavra de Deus através do nosso ministério, melhor vai ser o nosso ministério também para a vida daquelas pessoas que vão ter contato. E o pastor pediu para a gente estar incentivando os irmãos a estar divulgando, a estar conversando com os parentes, falando para os parentes se inscreverem, porque muitas das vezes os nossos parentes perdem tempo vendo coisas que não edificam no YouTube. Até mesmo a gente, se a gente não vigiar, a gente acaba perdendo tempo com TikTok, com coisas que não vai edificar a nossa alma, nem a alma da nossa família, ou até dos filhos que estão ali ao redor. E essa foi uma ferramenta que Deus deu para o nosso ministério, para a gente estar infiltrando dentro da nossa casa. Quando a gente puder estar ouvindo uma palavra, ou sentir a vontade de rever aquela palavra, aquele culto, aquela festividade, a gente está
parando o tempo, está assistindo, está mostrando para os nossos amigos do trabalho, está tendo contato com outras pessoas também. E nesses dias, nesses 7 dias, o alcance do YouTube foi de 559 pessoas alcançadas. Somente só pelo YouTube, juntando o YouTube e o Face, deu 2.000 pessoas alcançadas em 7 dias. 2.000 pessoas alcançadas pelo Evangelho, 2.000 pessoas que talvez estavam no teu quarto, querendo se matar, querendo se suicidar, e alguém talvez enviou um link para essa pessoa, e essa pessoa ficou curiosa e acabou entrando, e através daquela palavra que alguém pregou, que alguém foi usada por Deus, ela foi alcançada e teve um refrigério naquele momento. Então, o que a gente pede para os irmãos é que os irmãos possam estar divulgando a página da igreja, estar incentivando aqueles que ainda não se inscreveram do nosso ministério a se inscrever também. Ali no fundo, no painel de recado, tem o QR Code para ser escaneado para poder se inscrever diretamente na página da igreja. Se os irmãos puderem estar ajudando a gente para estar divulgando não somente o trabalho, mas alcançando vidas. Essa semana, assim que a gente terminou de falar com o pastor, essa semana um rapaz lá de Moçambique entrou em contato com a gente pela página da igreja, falando que ele tem uma aldeia qual ele tem incumbência de cuidar de umas crianças, e quando dá o horário do culto aqui, é mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã lá, ele coloca as crianças debaixo de uma árvore. Depois que ele dá para elas o alimento, ele coloca elas para estar ouvindo a pregação, vendo os louvores, que foi as crianças aqui na frente, fazendo gesto. Quantos querem ter o prazer que a gente tem hoje de estar sentado numa cadeira confortável, para adorar a Deus, estar sentado debaixo de uma árvore e mesmo assim sorrindo? Isso foi um tapa na minha cara, que muitas das vezes a gente reclama de algo que acontece na nossa vida, ou até mesmo dentro do nosso ministério, e pessoas sentadas debaixo do sol quente, debaixo de uma árvore, ouvindo a palavra de Deus e rindo, ouvindo a palavra de Deus e se divertindo com o pouco que tem. Aí eu falei para ele se ele podia estar gravando um áudio ou um vídeo das crianças sentadas antes de ouvir a palavra. Ele mandou fotos, mandou vídeo para a gente vai estar divulgando na página da igreja também, e peço que os irmãos divulguem tudo que tiver na página, for postado na página. Os irmãos façam um esforço, não vai perder tempo em pegar e colocar o dedo em cima e compartilhar. Muitas das vezes a gente pode falar, mas eu não tenho tempo, mas quando está no ponto de ônibus, talvez está olhando vídeos que não convém e pessoas querendo ser edificadas pela nossa vida. Eu vou estar soltando um pedaço do áudio a qual o rapaz mandou para a gente, para ver o quanto o nosso Deus é grande, que nem foi falado aqui pelas crianças. O quanto o nosso Deus pode fazer, não somente aqui, mas lá, aonde o nosso corpo físico não chega, a voz de Deus brada. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor. A quem vos fala é David Castro, aqui em África, Moçambique, o obreiro do apóstolo João Tavares Mano. Isso é somente para ver o quanto Deus está operando. Vamos continuar fazendo o nosso melhor aqui, para que Deus possa continuar alcançando pessoas lá do outro lado. Aonde nós não podemos ir, Deus está chegando. Através da internet, através de um vídeo, continuamos fazendo o nosso melhor. Se preparando no louvor, se preparando na pregação, se preparando para dar uma saudação. E todas as vezes que os irmãos for orar, não ore somente para nós mesmos. Vamos orar para aqueles que estão fora daqui também, para aqueles países que têm uma dificuldade enorme em ter um contato físico com a palavra de Deus. Tem lugares que eles não podem ouvir em alta voz a palavra de Deus. Mas creio que através do que é feito aqui,
Eles podem entrar no celular, entrar no teu quarto e ouvir em secreto, sem ninguém ver. Ele talvez tenha servos lá fora, sendo sustentado pela sua oração, pelo seu louvor, pela sua pregação aqui, pelo melhor que você tem dado para Deus aqui. Ele tem sido sustentado talvez lá no meio dos árabes, lá no meio daqueles países onde sequer pode citar o nome de Jesus. E ele está dentro do quarto com um foninho no ouvido, ouvindo cada palavra que sai desse altar. Vamos continuar fazendo a nossa parte para que Deus possa alcançar vidas e libertar aqueles que a gente talvez nem conheça ou talvez nunca vai conhecer. Mas Deus tem libertado e eles têm levantado pessoas para servir a nós naqueles últimos dias. Quando nós entrarmos no céu, talvez Cristo vai poder falar: ó, irmão Rafael, essa pessoa aqui de tal país, ele foi alcançado através daquela palavra que você pregou naquele dia. Ó, irmã Aline, essa pessoa foi alcançada naquele país que não podia ouvir falar o meu nome através do seu louvor, através da sua saudação. Então, não fique acanhado, porque se a gente não faz, tem pessoas divulgando coisas erradas na internet. A palavra de Deus fala que se a gente não clamar, as pedras iriam clamar. Não deixa com que os adversários, o nosso inimigo, os filhos das trevas façam mais do que a gente. Porque eles estão divulgando vídeos de mortes, eles estão divulgando vídeos de sacrifício humano, enquanto a gente tem o verdadeiro Deus dentro de nós e não temos coragem de divulgar.